Olá, boa tarde! Nós vamos iniciar hoje a nossa live falando sobre energia, né? Então, quem aí nessa quarentena não sentiu indisposição, cansaço por ter que conciliar agora tantos papéis? Estar em casa, trabalhando home office e ainda fazer, às vezes, atividades de casa que não dá para terceirizar, comida, arrumar casa, filhos que não estão tendo escola para ir, né? Então, a gente está falando de como levar essa rotina, ter energia para dar conta disso tudo, sem que isso vire caos, na verdade, né? E os relacionamentos também vão por água abaixo, porque o cansaço, a sobrecarga que fica em cima das pessoas, né, dos adultos aí, por não conseguirem dar conta de tudo e começar a se cobrar, e isso gera aí uma sobrecarga, e na hora de se relacionar com o outro dentro da família ou dentro de casa, isso tem impacto direto nas relações, tá? Você percebe isso, né? Você vê essa questão fluindo aí diretamente na falta de energia ou desânimo. Você já passou por isso? Comenta aqui comigo. Bom, enquanto o pessoal tá entrando aqui, tô esperando a Ana Nazato, que ela vai compartilhar conosco aí como lidar melhor com isso. Né? A Ana, ela já trabalha há algum tempo com pessoas para elevar essa questão da energia e conseguir até num nível ali de emagrecimento. Então, ela atua nessa área, né? Então, a Ana vai aí com como que a gente pode fazer para ter mais energia e disposição para dar conta disso tudo. Olá, Ana, boa tarde. Oi, boa tarde. Que bom ter você aqui. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tá? Que bom ter você aqui pra gente falar aí de energia, disposição, como dar conta de tudo isso que tá aparecendo aí na nossa rotina atual, né? Tudo isso que tá vindo aí ser a nossa realidade a partir de agora, por algum tempo, né? Verdade, ninguém sabe quanto tempo ainda, né? Não, tá tudo muito incerto. E isso gera uma certa insegurança, né? Tá tudo incerto. Mas enfim, enquanto a gente está vivendo isso, de forma que a gente pode viver a melhor forma possível, né? Lidando melhor com a nossa rotina, com os nossos afazeres, que agora só tende a aumentar, né? Porque aí atividades que a gente delegava, alguém fazia por nós, agora não, a gente tem que fazer. Meninas, sejam bem-vindas, Danúbia, Fernanda. Essa é a nossa convidada especial, a Ana. Estou muito feliz de você estar aqui. Boa tarde, Cleiton. Se quiser se apresentar, Ana, fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Nazato. Eu sou coach, assim como a Camila, né? A gente trabalha com desenvolvimento pessoal. A minha área de atuação é mais com as mulheres, né? Então, eu trabalho muito essa questão de energia, né? Trabalho também com emagrecimento, bem-estar integral, que eu chamo, né? Então, envolve toda essa parte de energia, né? De atitude, disposição, porque o que a gente quer mesmo é resultado, né, Camila? A gente quer ver as Sim, coisas acontecendo na nossa vida e ter ver resultado e que bem, né? Estar bem, conseguir fazer as coisas. exatamente. Não adianta ter um resultado e, em contrapartida, prejudicar outra área da vida, né? A gente quer um equilíbrio e realizações, né? A gente quer ter a certeza que a gente está em progresso, né? Porque isso é o que motiva muito das pessoas. As pessoas, elas se sentem motivadas quando elas enxergam que elas estão progredindo, independente da área que elas escolheram para fazer isso. É verdade. Bacana, eu admiro muito seu trabalho. Pessoal, boa Obrigada. tarde quem está entrando, Humberto, Fernando, o André. A gente está falando sobre energia, tá? Então eu convido vocês a compartilharem essa live para quem vocês entendem aí que podem apoiar, ajudar. E aí a gente vai trazer algumas questões aqui, né, Ana, que você já trabalha com as suas clientes e que você pode contribuir aí conosco nessa tarde de sábado. Verdade, deixa eu ajustar só aqui por causa da luz do sol. Acho que assim fica mais claro, né? Ficou bom? Estou te escutando, está me escutando bem? Também estou te escutando bem.
Então, eu acho que uma das coisas que mais geraram um impacto, né, nas pessoas, primeiro foi aquela questão imediatista, né? Tipo, foi tudo muito de repente e a gente não estava preparado para essa mudança de rotina, né? Que a gente Uhum. se Não, obrigou a ter, né? não. Principalmente o pessoal aí que trabalha fora, né? Principalmente mulheres, porque não sei você, Camila, mas do dia para a noite eu me vi assim, tendo que dar conta de tudo, né? Trabalho, vida familiar, tudo embaixo do mesmo teto. Você, né? Porque você não pode esquecer de cuidar de você mesmo. Uhum. Então, no caso, ter filhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu sei que você tem, Bebê né? pequeno, Bebê pequeno, aprendendo a então andar. não é fácil, gente, né? Para as mulheres mesmo, né? É função, é trabalho redobrado e sem um preparo para isso, né? Tipo, pelo Tem menos que ser um aqui, né? planejamento. É. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina. Então, pra gente aqui foi tudo assim, muito do dia para noite, né? Um dia a gente estava trabalhando fora, normal, e no outro dia a gente tinha que ficar em casa e levar toda essa carga, né? Porque daí não tinha mais escola, não tinha creche, não tinha um monte de coisas, né? No caso, lá em casa tem alguém que me ajuda com serviços domésticos e tal, então eu também tive que abrir mão disso, né? Então Para a pessoa família. ficar em quarentena também, né? Porque senão, se ela for trabalhar na sua casa, isso não é isolamento. Exatamente, a gente precisa respeitar, né? Então, só que assim, esse é o lado, né, que é o lado que a gente precisa assim, se preocupar, que é o bem comum da sociedade. Só que agora falando do nosso estado, né, individual, como que essa sobrecarga impactou na nossa vida, na nossa produtividade, no foco das coisas que a gente queria alcançar, né? Como que isso repercutiu? Então, me fala aí, como é que repercutiu para ti, com o Felipe em casa agora? Nossa, para mim, assim, repercutiu muito. Então, os horários que eu tenho todo um planejamento diário para cumprir, né? E quando a gente tem a nossa própria empresa, então tem que conciliar todas as partes. A gente não tem só o atendimento em si, tem que estudar o caso dos clientes antes de atender. Eu tenho que praticar técnicas e conhecimentos, aprofundar ali. Então, assim, tem que ter muita energia para fazer já o trabalho que você que está assistindo a gente faz, né? E aí, o que, que aconteceu comigo, propriamente dito? O Felipe ficou sem escola, que ele ficava meio período na escola, e aí eu tive que lidar com a questão de conciliar com o trabalho e o Felipe em casa. Então, assim, não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí, assim, boa tarde, pessoal que tá entrando, Antônio, Cirlei, Débora, Lúcia, o pessoal que entrou aqui depois, Fernando. Mas enfim, a gente tá falando sobre energia aqui, o que que aconteceu na minha vida nesse período aí de quarentena, né? E aí o meu esposo, ele tá ainda na empresa, né? Ele não conseguiu, porque o dele é serviços essenciais. E aí, assim, do dia pra noite eu tive que lidar com isso. Tá, um filho em casa, e aí eu tenho a casa para arrumar, comida para fazer, e como lidar com isso tudo. Eu cheguei num grau de exaustão essa semana, por isso que eu falei, deixa eu chamar a Ana pra gente ver o que, que a gente pode fazer. Porque eu vi que eu tava com essa dificuldade, né? E às vezes várias pessoas estão passando por isso. Então, por que não a gente falar mais sobre esse assunto e ver formas de lidar com isso melhor, né? Eu travei essa semana, meu pescoço aqui travou, sabe? Então, esse é o movimento aí, o que, que repercutiu na minha vida. De tanta tensão, né? E aí eu fui aprofundar mais, né? A médica dele, a pediatra, falou que eu não posso tomar remédio, Torcilax, nem nada, porque eu tô amamentando ainda. E aí eu tive que fazer o quê? Ela falou, não, procura um fisioterapeuta pra fazer uma manipulação aí pra melhorar. Mas eu tive que entender o que que era isso aqui que estava querendo me falar, né? Porque a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente sabe que se tem algum sintoma no corpo, é porque alguma coisa ali o corpo está querendo te falar que precisa ser olhado, precisa ser cuidado, né? Então, quando a gente começa a fazer um monte de coisa, entra na fazeção, a gente esquece da gente. A primeira coisa que acontece, né? É verdade. E, e aí, nessa fazeção, eu posso dizer que esqueci ali de olhar para fazer alongamento, atividade física, porque, né, no primeiro momento até a gente adaptar ali, a gente sai totalmente da zona de conforto. E aí isso aqui travou e eu fui entender mais sobre isso. O pescoço, ele quer dizer flexibilidade, né? Aqui, não só o pescoço, outras áreas também juntas querem dizer flexibilidade.
E aí, essa dor aqui estava dizendo que há uma certa inflexibilidade frente à situação que eu estava vivenciando. Então, eu não estava aceitando muito aquele momento. E realmente não estava. Eu estava achando muito pesado, né? Eu falei, nossa, só deixa eu passar a aceitar, porque dói menos, né? Não tem como não aceitar. Essa questão de não ter que ficar em casa, de não poder sair, pedir ajuda para as pessoas, né? Terceirizar algumas coisas que a gente terceirizava. Mas enfim, aí eu tive que entender, porque senão a gente começa a dar criar um monte de dores ali que não precisa, né? Então aconteceu isso comigo. Esse foi o impacto. Teve físico, emocional e. E tu já conseguiu conciliar uma nova rotina, Camila? Porque eu vejo assim, né? Que quando a gente está na nossa. Vamos pensar ali um mês atrás, que estava todo mundo. Tudo que a gente quer é o quê? Que chega o final de semana para a gente quebrar um pouco essa rotina, para a gente descansar, para a gente ter mais liberdade de escolher o que você quer fazer, né? Ah, eu acordei e não estou afim de fazer nada, quero ficar na frente da TV. Eu posso fazer isso no final de semana, né? Para quem tem uma rotina assim de trabalho comum, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente queria lá atrás era isso, né? E agora a gente foi obrigado a ficar, tipo, todo dia como se fosse final de semana. E no primeiro momento, isso pode ter parecido bom para muitas pessoas, né? Apesar É do impacto diferente. que fez essa situação acontecer, né? Que a gente foi para Uhum. casa, né? Pelo menos aqui em Blumenau foi esse sentimento que a gente teve. A gente foi para casa, para isolamento, não pode sair, né? E tudo isso gerou uma tensão negativa. Uhum. Então, só que assim, estávamos em casa, né? Então, no começo é gostosinho, agora tem aquela sensação de final de semana, de ter liberdade de fazer o que eu quero, comer a hora que eu quero, acordar, enfim. Só que isso se estendeu por vários dias, semanas, né, na verdade. Então, o que eu percebo, principalmente com as mulheres ali, né, que eu atendo, é que agora elas estão muito ansiosas, muito entediadas, porque elas não conseguiram ainda criar uma nova rotina para elas, né? Elas ainda estão dependendo que acabe tudo isso para elas voltarem à vida de antes. E essa falta de esperança, vamos dizer, né? Vou falar meio pesado, assim, de esperança de quando que vai voltar à normalidade, né? Porque por mais que termine essa questão do coronavírus, ninguém sabe ainda como é que vai ficar, né? Por causa da situação econômica do país e outras coisas que Questões. podem se influenciar. Mas assim, elas estão dependendo e estão entediadas. Não criaram uma nova rotina. Então, da tua parte, tu já conseguiu criar uma nova rotina para ti dentro dessa bagunça toda que aconteceu na tua vida? Na Sim, nossa, né? a partir de quinta-feira. E aí, o principal spoiler que eu posso passar nessa live para quem está assistindo a gente, para quem ainda vai assistir, eu vou convidar quem está online aqui, pega o aviãozinho, compartilha com as pessoas que você entende que podem precisar aí desse conhecimento, que pode ajudar as pessoas a entenderem como que elas podem ter mais energia para fazer tudo que a gente tem para fazer, que agora aumentou, né? Não é mais só o que a gente fazia antes. O spoiler que eu quero dar aqui, a dica, o que deu certo para mim é o seguinte: eu passei a fazer uma coisa que às vezes a gente acha assim, ah, mas isso aí é óbvio. Mas para mim fez todo sentido. Foi, sabe o que, Ana? Aceitar a minha situação, que era aquela. Então, a primeira mudança aí para mim foi passar pela questão da aceitação, né? E aí, aceitando isso, eu comecei a, a mudar os meus comportamentos ali, fazer as coisas com é, mais adulto mesmo, sabe? Assim, ó, essa é a minha situação agora, como que eu vou me organizar psicologicamente, mentalmente, e para fazer isso dar certo, sabe? Tem que ter muita força Sim. de ego nesse momento para pegar aquilo ali e falar, olha, é isso que eu tenho agora e vamos lá. Aí eu estruturei a minha rotina agora. Na hora que o Felipe dorme, eu me viro ali. Na hora que eu acordo, eu faço planejamento. Olha, eu tenho que fazer isso, é importante. Foco no importante, né? Isso é importante do dia. E na hora que ele dorme, eu vou fazendo as prioridades ali. E Ele aí já é tem o que tá fluindo. ele tem uma rotina assim, horários de sono definido ou o sono dele é trocado, não pode contar muito com isso?
Ele tem a rotina de sono, só que não é muito assim, uma hora em ponto. Não, às vezes é 30 minutos depois ou 30 minutos antes. Depende de como que tá ali o cansaço dele, ou se ele conseguiu comer bem ou não. Sim. Varia, né? E assim, essa questão no corporativo, as coisas é muito certinha, né? Assim, ó, tal hora a gente tem uma reunião, tal hora a gente tem tal coisa. Então, é uma mudança, assim, muito radical, né? Para quem vem, assim, da questão de atendimento, que tem horário para as coisas e tal. Então, acaba sendo um desafio muito grande para quem está fazendo home office, para quem, às vezes, está linkado a um CLT numa empresa, mas está dentro de casa e está precisando cuidar de filho. É verdade, ainda mais que nem no teu caso, que não tem o apoio, né, do seu esposo agora, porque ele precisa trabalhar, então tu tá realmente Ele, sozinha, né? ele precisa estar fora, né? Então, e tem muita questão da aceitação também, no sentido assim, ó, de não ficar preocupada com ele, sabe? Assim, ter muita fé, né? Esperança de que é, ele tá bem, ele tá se cuidando, que Deus está protegendo ele, todo mundo. Então, tem muito dessa, porque isso também gera muita ansiedade, né? Das pessoas que estão saindo, se alguém de casa, da sua casa. Então, para quem fica no isolamento, gera ansiedade também, né? Então, peraí, porque você tem que desconectar daquilo para você ficar bem estando em casa. Sim, e tudo gera ansiedade, né? Pelo menos é o que eu vejo ali nas minhas clientes, a principal reclamação delas é a ansiedade. Primeiro ansiedade e segundo tédio, né? Porque assim, quando fica ansiosa, qual é a primeira coisa que tu faz? Vai comer, Comer. exatamente, né? Então, como eu trabalho muito com essa questão do emagrecimento, pensa nisso, né? A pessoa ela estava conseguindo ali na rotina antiga criar todo um planejamento de emagrecimento e agora ela está em casa ansiosa, só come. Come o tempo todo, descontroladamente, e aí a academia está fechada, daí não tem como ir para academia. Então, tipo, um fator, vários fatores que influenciam, né? E os Por isso que resultados aparecem, né? Vão aparecendo, né? ou Então aí, desaparecem, né? Muitas das vezes. também. Por isso que é importante essa questão aí que você me perguntou, né? Como que tá a sua rotina, né? Uhum. E aí imprescindível, assim, se a pessoa não tem filho pequeno, né? Às vezes não entra no mesmo caso que o meu. Mas é seguir essa rotina, traçar ela, entender como que você vai ter resultado diante dessa rotina e seguir, né? Ter aí uma certa É disciplina. a Só dica que que eu dou. A dica que eu dou para a gente manter a nossa energia, né, alta nesses dias de quarentena e a gente não perder o foco nos nossos objetivos, é a gente conseguir criar uma outra rotina para gente, né? Como é que eu vou criar ela, né? Eu vou criar ela dentro do que é mais viável para mim nesse momento. Nem no caso, você precisa ser gentil com você, né? Você está falando, Felipe, ele depende totalmente de você, ele é muito. Então, como é que você vai estruturar a sua rotina? Você vai saber os melhores horários, né? Para fazer cada coisa que precisa estar pré-estabelecido, né? Porque agora o que eu percebo também é que as pessoas estão largadas, né? Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, né? Tipo, meio que se perderam assim e fazem o que dá vontade naquele momento. E isso prejudica muito, primeiro, a nossa energia, segundo, a nossa produtividade e, consequentemente, o foco, né, no objetivo que está por trás disso tudo, né? Porque a gente quer ter energia e ser produtivo para alcançar os nossos objetivos. E para isso a gente precisa do foco. Então, ter essa rotina nova faz toda a diferença, porque, que nem tu falou, tu acorda e faz o planejamento do dia, né? Se tu conseguisse fazer esse planejamento um dia anterior, já melhoraria a tua energia daquele dia, porque tu não teria que colocar energia pensando em como aquele dia ia ser. Tu já acordaria sabendo o que teria que fazer naquele dia, né? É uma das formas de acordar e ter uma energia mais alta para ir atrás dos seus objetivos do dia, bacana essa né? dica aí, porque assim, eu tenho uma agenda, né? Então já tem mais ou menos o que eu preciso fazer. Às vezes de manhã eu só priorizo ali, vejo se eu não estou esquecendo de nada. Mas essa dica sua é essencial, Ana,
Tem aí o pessoal que tá entrando. Boa tarde, Viviane, Jaqueline, Cleide. Que bacana, tanta gente boa aqui com a gente, Ana. E eu vi que a Lia Tem, entrou ali antes também, quero mandar um tem uns corações subindo aí. Quando beijo. vocês jogam corações pra gente, a gente sabe que vocês estão gostando, tá? Então, pode mandar coração que a gente acha muito bom. Pode mandar pergunta também, né? Muito A gente vai importante, responder. É, verdade. Manda pergunta. bacana essa dica que você trouxe, Ana, que é o seguinte: Steve Jobs, é o Steve Jobs mesmo, tem que até confirmar. Ele que veste as roupas todas da mesma cor, acho que é ele mesmo, né? O criador lá, o fundador da Apple. Da Icon, né? Sim. É, por que que ele faz isso? Ele tem um guarda-roupa com as camisas todas cinza e com as calças todas da mesma cor, acho que é preta. E ele veste todos os dias, ele só abre o guarda-roupa, pega, põe a roupa ali, todas da mesma cor. Porque ele não tem que gastar energia decidindo. Porque a gente tem uma quantidade de energia para gastar no dia. Então, se a gente não prioriza para gastar com o que é importante, fica gastando, às vezes, vou escolher minha roupa, igual você falou, decidir de manhã o que eu vou fazer no dia. Você já está gastando energia. E aí, na hora que você precisar mesmo de fazer o importante, você não vai ter energia para aquilo. É essencial essa dica. Fazer um dia anterior, né? A Sim, Cleide eu está acho falando, que. tinha mesmo. Desculpa, Pode Camila, falar, né? Só pegando o gancho ali pra gente não perder o assunto. Né? pode Que falar. antes de tu criar essa rotina, né? Tu precisa, na minha opinião, do essencial que é tu ter clareza. Do que tu Uhum, espera conseguir realizar da forma que você está hoje, né? Ah, hoje eu aham. estou em casa, né? E eu preciso fazer isso e aquilo, né? Mas qual é o resultado que isso vai gerar? Isso realmente é algo atingível, né? Porque às vezes as pessoas elas criam coisas que elas Realista. não vão dar conta de fazer e isso só gera frustração e automaticamente ansiedade, daí ela acaba largando tudo porque vê que não é capaz de dar conta daquilo, né? E aí se sente incapaz. Então, tenha clareza do que você quer e determine exatamente o que você precisa para chegar lá e veja se isso é realista ou não para o momento que você está vivendo agora, né? Para não gerar esse sentimento negativo e piorar a ansiedade, né, nessa situação. É muito, você dizer, né, assim, como eu quero terminar o meu dia, né? Eu quero terminar o dia com quais resultados? Amanhã, né? Então, diante desses resultados que eu quero ter, é possível, diante das horas que eu tenho de foco, que eu vou ter de. Porque às vezes a gente quer coisas muito altas, a gente quer voar mesmo. Só que dentro da realidade que a gente tem hoje, de rotina, de horas de atividades que a gente vai ter para focar, para fazer o que é preciso ali, isso é realista? Isso é possível? Às vezes eu tô traçando, às vezes eu faço isso muito, tá? E aí isso gera frustração. É assim, Ana, do que você está me dizendo. Amanhã eu quero fazer tal entrega na minha empresa. Só que isso gasta 5 horas para me fazer, né? Gravar uma aula, eu tenho que estudar para a aula e gravar. E amanhã eu tenho só 2 horas disponíveis. Então vai gerar frustração, sim, sabe? Vai gerar tédio, eu vou minar minha energia. Então é muito assim, amanhã eu não vou conseguir gravar a aula, amanhã eu vou fazer o script da aula, Isso. né? Porque senão tu não E trava. Tipo assim, ó, eu sou assim. Se eu me determino a fazer alguma coisa que chega na hora eu não dou conta de fazer, eu fico uns 2, 3 dias travada, né? Tipo, e aí remoendo fica aquilo que eu não consegui fazer lá atrás. Sentimento de E aí eu incapacidade, não consigo frustração. pensar em planejar outra coisa para fazer, sabe? Porque eu ainda estou pensando lá, por que que eu não consegui, então eu fico travada, literalmente, né? Então, isso faz toda a diferença, né? Que nem tu falou, hoje eu vou fazer o Sim. script e amanhã eu vou gravar o vídeo, Uhum. né? Então, você já vai ter até um insight de um dia para o outro, de como melhorar, né, a entrega do teu vídeo. E aí entra na parte do início da live, de aceitação. Aceitar que nesse momento agora, eu falo por mim, né? Não sei na sua realidade, você que está assistindo a gente aqui na live. Que às vezes eu não vou conseguir entregar o tanto que eu entregava, porque eu vou ter que me dividir com outras coisas. E se eu ficar me remoendo com isso, a minha energia vai minar. E se eu não subdividir essas tarefas, eu também não vou conseguir ter o resultado, o objetivo que eu preciso. Sim, É isso, né, Ana? é isso, né? E ter um passo de cada vez, né? Como eu falei, e a Camila também agora já falou, se adequar à sua realidade, né? Não tentar dar um passo maior que a perna,
né? Um pequeno passo para frente é melhor do que a estagnação. Então, qual é a pequena coisa que você pode fazer hoje, ainda hoje, no dia de sábado, né? Para melhorar ali a sua energia, né? Porque quando a gente sabe para onde a gente tem que ir, né? E a gente sabe que isso é possível de alcançar, automaticamente a gente já percebe que a nossa energia ela vai aumentar com essa possibilidade, sem que você faça nada, né? Antes de você começar a executar, você já recebeu a energia para chegar até lá. Então, clareza, um passo de cada vez. Crie uma rotina de sucesso, né? Eu acho que isso nunca foi tão importante para gente como nesses dias que a gente está vivendo. E aí eu digo assim, porque muitas pessoas, elas encerram um dia, por exemplo, agora que está todo mundo na mesma casa, né? Tipo, aquela convivência que não era acostumada, né? Pode gerar muitos conflitos, né? Então, assim, às vezes tu vai dormir chateado, né? Tu vai dormir entediado, cansado, enfim, com algum sentimento ruim. Então, se permita, né, zerar esse sentimento, né, de um dia para o outro, para você começar um dia neutro e começar alimentando o que realmente importa, né? Porque a forma que a gente inicia o nosso dia vai determinar se ele vai ser um dia cheio de energia ou não, né? Por exemplo, se você já acorda com o celular na mão, vendo um monte de notícia ou liga a TV com notícia ruim, isso já vai minar a sua Isso energia, já mina a energia. né? Então, assim, se Que a você gente quer ter um conecta com tudo de ruim que tá acontecendo, né? O que a gente foca expande. exatamente. Então, é assim, né? Por exemplo, foca no final do seu dia, como disse a Camila antes. Como que você quer terminar o seu dia, né? Então, você já vai acordar focado para terminar o dia daquela forma. E como é que você vai fazer para conseguir aquele resultado? Tendo energia. Como é que você vai conseguir ter energia? Blindando sua mente e focando no que realmente importa, né? Então, aqui eu posso dar algumas dicas, que é o que cabe no meu trabalho, de como você pode aumentar essa energia, que é manter uma alimentação saudável, né? Manter no mínimo, né? Uma atividade física, né? Eu sei que para muitas pessoas nesse momento é difícil, principalmente, né, na situação que a Camila está, tem filho pequeno, não tem ajuda de ninguém, né? Tem que conciliar trabalho, filho, casa, né? Porque querendo ou não, o marido precisa ter resultados de casa como ele tinha antes, né, Camila? Roupa lavada, comida na mesa e essas coisas tudo acarretaram para você, acredito eu, né? E aí acaba que acontece outra questão também. É muita divisão que tem que acontecer nesse momento, né? Então é muito assim, mas eu preciso ter as coisas prontas, tá? Mas eu não vai fazer, né? Porque aí na hora que ele chega, aí eu vou trabalhar. Nesse momento tá sendo assim. Ah, Né? Então, aí a divisão tem que funcionar nesse momento, né? E a gente já entra na questão de parceria na família, né? Porque senão não vai funcionar para ninguém. E aí, a gente tá falando, até vou fazer uma live semana que vem sobre relacionamentos também, porque nesse momento até os relacionamentos estão sendo abalados, Ana, porque não ficou pesado só para quem tá ficando em casa fazendo home office, mas para quem sai e chega, tem serviço dobrado em casa, né? Tem atividades para fazer lá que não é assim, agora eu vou para casa de um dia exaustivo, vou descansar. Não, tem atividades para fazer lá. E aí, durante esse dia, uma das coisas que a pessoa tem que o tempo todo praticar é o que você falou, dos bons pensamentos. Porque se a pessoa começar a olhar ali número de mortos, número de não sei o quê, economia, a pessoa chega, nem vai trabalhar, já fica na cama dormindo, porque não vai ter energia exatamente, já está em nenhuma. casa, né? Ela já está em casa e aí vai pensar, meu, vou me esforçar o mínimo possível para quê? Ah, eu tenho aquele objetivo. Ele nem vai ser atingido, porque olha a situação, tipo, Amanhã todo mundo já vai estar morto. Começa a uhum, nossa mente, ela tem essa capacidade, tá? De criar, tanto co-criar os nossos sonhos, depende do que sim. a gente está conectando, quanto também de conectar, de afundar, sabe? A nossa mente coloca as pessoas na cama, isso eu tô falando de depressão, né? Tristeza profunda. Mas assim, Ana, é importantíssimo essa questão da gente se cuidar. E quando a gente está falando de cuidar, não é só pôr máscara, passar álcool gel, é aqui, né? E isso possibilita a gente, a questão dos pensamentos, de filtrar o que você vai acessar ou não, porque aquilo ali você está criando a sua realidade, você está conectando com aquilo ali
E aquilo ali você vai reproduzir. Se você tem medo, receio de alguma coisa, aquilo ali vai reproduzir. Se você vai ver essa rotina dessas pessoas de grande sucesso aqui, que a Cleide até comentou, o Steve Jobs e tudo mais, são pessoas que filtram o tempo todo o que eles vão ver ou não. Isso diferencia as pessoas de sucesso, pessoas que alcançam o objetivo, das pessoas que não alcançam. Essa questão de filtrar mesmo do que você vai se conectar, porque naquele momento você está criando a sua realidade. Não, e eu vou te falar assim, pra mim, né? Vou falar o que aconteceu comigo nos primeiros dias, que foi eu travei. Não porque eu coloquei algo pra mim fazer que eu não dei conta de fazer. E não, porque eu fiquei realmente abalada com toda essa situação, né? A gente que trabalha aqui na linha de frente, vamos dizer, né? Que grava vídeo, que tá fazendo live, gerando conteúdo pro pessoal, a gente também precisa ter a nossa mente blindada para estar bem para fazer tudo isso, né? Só quando você passa energia para alguém, Exatamente. né? Então, assim, eu sou uma pessoa assim, ó, que se for para eu fazer de qualquer jeito, eu não faço, né? Então, eu Uhum. procuro quando eu realmente estou bem, quando eu sei que a entrega ela vai ser à altura do que a pessoa merece, né? Porque a gente precisa dar sempre o nosso melhor. E naqueles primeiros dias de isolamento, era tanta informação em tudo que é lugar, por exemplo, ligava o Instagram, né, para ver, já tinha 50 lives diferentes de assunto diferente, sobre coronavírus, sobre mil e um assuntos dos mais esporádicos possíveis, né? Então, eu não queria ser mais uma, sabe? Agora que eu comecei a voltar assim para as redes, né? Eu comecei nas Vira um minhas redes, bombardeio, né? De exatamente, informação. né? Eu estou aqui na linha de frente gerando conteúdo, entregando valor pro pessoal, mas eu me senti tipo agredida com tanta informação como nunca teve, sabe? Então eu não queria ser uma ali minando a cabeça do pessoal, porque eu acho que a gente precisa desse momento, sabe? A gente nunca imaginou viver isso na vida, então realmente parar e pensar, né? Por que isso está acontecendo, né? O que eu tenho de aprendizado com tudo isso? E olhar para dentro, sabe, Camila? Eu penso muito Uhum. nisso, esse momento de internalizar as coisas externas para poder entender muitas das coisas que estão acontecendo, né? Então, eu passei por esse período e agora eu mudei a minha rotina, como eu te falei ali, né? Criei uma nova rotina para lidar com essa situação da melhor forma possível, né? Que é o que tu está fazendo agora também. E uma das coisas que eu incluí na minha rotina, no primeiro soneca do Felipe, eu já vou para fazer minha oração, minha meditação. Então, são coisas que me dão muita energia. Ontem mesmo eu consegui fazer e meu dia foi totalmente diferente. O resultado foi bacana, sabe? Então, assim, já virou minha rotina, né? Ter ali a minha água, algo que vai me hidratar, porque a gente precisa muito da questão da água, né? Porque a gente começa a esquecer dessas coisas básicas, sabe, Ana? A gente vai Sim. sendo engolido, né? Se Não, a e o gente não. pessoal mesmo, que tinha aquela rotina certinha, que tem em casa, as mulheres ali que eu tenho contato, gente, é assustador a mudança que aconteceu. Por exemplo, elas estavam num caminho assim de vida saudável, vamos dizer, né? Então criaram rotinas onde elas já conseguiram começar uma alimentação saudável, praticar exercício físico, nem que for 3 vezes na semana, elas conseguiram implementar isso na rotina delas. E agora em casa, por exemplo, não tem mais essa de comer saudável, entende? Até porque todas as alimentações não dependem só dela, né? Que daí tem o marido que já gosta de comer uma besteira, então já como Uhum, é que uhum. lidar com uma situação dessa também, né? Tu vai remar contra a maré? Tu vai se impor? Tu vai fazer 2 tipos de comida, por exemplo, né? Para manter a linha ali? Não tem muito como fazer isso, né? Então por isso que eu Ou cada um vai ser preciso. responsável por sua alimentação nesse momento? Como que vai ser? A gente está sendo obrigada a desenvolver novas competências, né? Acho que são pilares, sabe, Camila? Eu acredito nisso. Eu trabalho com essa parte de emagrecimento, de bem-estar, né, autocuidado, porém, eu acho que tudo caminha junto. Então, não adianta tu tomar uma medida como essa, cada um é responsável pela sua alimentação, porque querendo ou não, tu vai estar afetando o pilar relacionamento, né? Porque Uhum, também tu fortalecer esse pilar. Então, tu precisa ter um equilíbrio, né? Aonde tudo uhum. vai e onde tu vai continuar levando uma vida assim. Porque senão tudo se torna muito penoso e aí não existe pessoa que aguente numa vida restritiva desse jeito, sabe? Não Já tem vai o contra, isolamento que é muito restritivo, né? vai Então, contra a vida é saudável.
É muito assim, né, Ana? É claro que é o que faz sentido para cada um. Então, agora, nesse momento, faz sentido, para mim, no seu caso específico de emagrecimento das suas clientes, faz sentido tal pessoa eu fazer tal alimento hoje, mas se a pessoa quiser uma coisa mais incrementada e ela consegue fazer, ela faz, sabe? É começar a divisão de tarefas que eu tô focando muito aqui, porque a sobrecarga, senão fica muito em cima só da mulher, né? Ou só do marido. Com certeza. Eu também estou sofrendo isso na pele, vou te dizer. A Cleide está comentando aqui que os americanos, cada um é responsável pelas suas coisas, né? E é muito, vem muito dessa independência, né? E como que está a estrutura da casa? É claro, se a mulher ela não trabalha, não tem alguma tarefa fora daquilo ali, se ela pode fazer, tá tudo bem, né? Agora, se os dois trabalham, se eles conseguem dividir, aí entra aqui na questão que a Cleide trouxe. Então, cada um começa a pegar coisas porque só uma pessoa pegar também fica pesado, né? E aí a energia dessa mina e a outra, aí tem que pegar Não, os ela dois disse pra. bem É, que eles são independentes até na arrumação da casa. Isso é, ó, temos que modelar esses americanos aí. é verdade. Não, É porque olha só, assim, Camila. Pode pode falar. falar. Não, pode falar. Os americanos também têm muito foco em objetivos, né? Em realização, focar no que é importante. É uma cultura bem focada em resultados, né? Se a gente for olhar. Sim, Não que o brasileiro não seja, mas eles têm mais forte isso do que a gente. sim. Eu ia falar, né, que nem isso comentou, que tu tá o dia em função da casa, do Felipe, né? E à noite, quando o teu esposo chega, tu vai trabalhar. E aí eu ia te perguntar, em qual momento que tu cuida de ti, né? Qual é o Então, momento aí da Camila mulher, né? Então, eu tinha esquecido isso, né? Por isso que eu travei o pescoço. E aí, o que eu fiz agora foi na primeira soneca do Felipe, o foco é eu. Então, a oração, a meditação, já pegar minha garrafinha, separar minhas coisas, comer, né? Se eu não tomei café ainda. E aí, cuidar de mim, depois eu já entro no que dá pra fazer, do trabalho. Se eu tenho algum atendimento à noite, eu já vou adiantar ali o que eu preciso analisar. É porque a gente precisa desse momento, né? Então, isso Senão a acontece gente vira também robô, né? né? E a gente precisa se sentir bonita, né? Porque, por exemplo, nos primeiros dias ali que eu estava internalizando, eu estava percebendo que eu estava, por exemplo, iniciando o dia e dormindo sem, tipo, nem Do mesmo botar uma jeito. roupa que eu me sentisse bem, de me arrumar, sabe? De eu me sentir Passar uma bem comigo. maquiagem. Isso. Então, não deixar isso acontecer, né? Porque isso vai baixando nossa energia também, né? Então, acorda de manhã e vai tomar um banho, sabe? Se arruma para o dia. Isso já vai ajudar a sua energia a aumentar para você realizar as coisas que você precisa, né? Esses dias, por exemplo, eu fui tomar banho e depois eu peguei e fui fazer atividade física, né? Daí o meu namorado falou: Ah, mas tu tomou banho e vai fazer atividade física? Sim, porque eu acordei com a energia baixa. Entende? Se eu ficasse lá de pijama, tomando café e não sei o quê, e fosse fazer atividade física depois, não seria a mesma coisa. Então, às vezes, a gente precisa, tipo, para acordar, dizer assim: o dia começou, eu vou fazer render, né? Para fazer tudo o que tu precisa e depois se sentir bem com você mesmo, realizada, né? Isso. E uma das coisas que eu tô fazendo também é alongamento, que tá me ajudando bastante, porque eu não tô fazendo exercício em casa, então o alongamento já me ajuda, pelo menos, pra evitar dores, né? É bacana a Cleide falando aqui, se arrumar pra você mesmo, né? Porque a gente tem que se sentir bem, não dá pra ficar em isolamento e aí se sentindo mal, né? Sentindo falta daquela sensação que a gente sentia de estar arrumado, de estar em movimento na rua. Então a gente E, acaba tendo que gerar essa nova rotina e incluir coisas que façam a gente se sentir bem. então, gente, na questão de alimentação, também é importante, né, vocês manterem uma alimentação mais equilibrada, evitar produtos industrializados na maior parte do tempo, né? Eu sei que isso vai acontecer, vira e mexe, por causa da quebra de rotina, né? Existem filmes, coisas que, séries, né? Tem gente que é fissurado nisso, então tá assistindo muito e, tipo, os industrializados fazem parte desse momento bom, né? Vamos dizer assim. Só que na maior parte do tempo, se vocês conseguirem fugir deles, isso também vai garantir que a sua energia seja elevada, né? Porque
a gente precisa gerar essa energia. E o combustível que a gente usa para isso são alimentos, é a água, né? É a atividade física também, que vai manter a gente com a energia alta para alcançar todo o resto que é importante para a gente. Então, também é algo que precisa ser colocado na balança nesse momento. Essa parte que a Camila falou antes, da conexão, né, da espiritualidade, também é essencial, porque isso ajuda primeiro a melhorar o foco, né, Camila? Sim. Eu procuro fazer Eu- meditação pela manhã e eu vejo que durante o dia isso me ajuda a manter o foco nas coisas que eu realmente preciso fazer, de ter coragem de pegar e largar o celular ali, deixar as notificações, as redes sociais, porque não é isso que eu preciso fazer agora, né? Porque se a Não é gente isso não que vai me dar cuidar resultado. se a gente não cuida disso, a gente fica o dia todo com o celular na mão, Uhum. né? A gente tá falando de produtividade, né? De focar no que é importante. E o celular acaba sendo um vício, né? Porque é um vício de reconhecimento. Toda hora que eu mexer ali, vai ter alguma coisa diferente para me olhar. De distração mesmo, né? A gente fica entediado e gera aquele vício que vai gerar alguma sensação, despertar algo bom em mim, né? Então, é ter esse controle que eu posso fazer no meu dia, atividades importantes que vão gerar, sim, reconhecimentos depois que ele for concluído. Então, é ter muita consciência disso, né? É trocar, né, o prazer imediato ali, de tu ver algo que vai satisfazer a tua mente, né, por uma tarefa realizada, né, que vai depender um pouco do teu esforço, mas que eu garanto que o prazer, né, o sentimento de realização vai ser muito maior, né, porque vai gerar motivação para você fazer outras tarefas e vai fazer você evoluir a cada dia, né, porque o que uma hora de rede social vai acrescentar, né? É, A não ser que é, seja uma hora aqui com a gente, né, Camila? Uma hora aqui com a é, gente pode acrescentar. pode acrescentar, se for conteúdo, né? Se for coisas legais aí que vai te trazer algum desenvolvimento pessoal ou profissional, acho que faz todo sentido. Ou também pra gente se conectar nesse momento com outras pessoas que a gente gosta, é interessante, mas é ter um horário para isso, né? Quando a gente fala de produtividade, de ter uma rotina de sucesso, é muito isso. Quais horários eu vou fazer o quê? Né? Então, para que a gente consiga aí contemplar tudo que é importante no primeiro momento e fazendo aí essas outras coisas no segundo momento. Sim, excelente. Bom, eu tenho uma última dica, que aqui, né, eu já comentei ela no decorrer da live, mas eu guardei ela para o final, porque para mim é a que vai manter o equilíbrio, né, de todo esse momento que a gente está passando e depois de retorno, Cereja do bolo. a cereja do bolo, que é seja gentil com você, né? Muita informação externa, muita responsabilidade nesse momento, muitas tarefas, muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa diferente, muita instabilidade, ninguém sabe ainda. Então, a gente colocar mais pressão sobre a gente não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. Então, é aquilo, é ter o foco, né, em uma pequena coisa. Comece pequeno e cada atividade pequena que você precisa realizar vai te dar força para fazer a segunda e cada vez mais. Então, seja gentil com você, não sobrecarregue, né, os seus dias, não coloque mais pressão neles e as coisas vão fluir com muito mais leveza assim. Excelente. Pessoal, quem está aqui online com a gente, alguma pergunta, né? Eu acho que essa dica aí de seja gentil, ela é o que traz leveza e faz a gente passar esse momento melhor, né? E com mais energia, Ana, porque já tem muita coisa acontecendo lá fora. Então, se a gente pôr mais pressão aqui dentro, a gente não vai, a gente não vai ficar bem, né? Verdade. E o que isso vai adiantar, né? Nada, nada. Pessoal, alguma pergunta? Eu gostei muito aqui da nossa live, Ana. Eu acho que teve muito conteúdo aí que se a gente aplicar, ter essa rotina de sucesso, de assertividade, ter aí focar no que é importante, filtrar
as informações que a gente vê, os pensamentos, fazer o planejamento um dia antes, entender ali o que a gente pode fazer para melhorar, para otimizar, dividir tarefas, tudo isso a gente vai conseguir manter a nossa energia, né? Meditando, Ter clareza, né? Clareza clareza, de todo esse como eu quero planejamento. terminar o meu dia. Então, recapitulando, é isso, né? Para a gente poder ter aí essa energia, manter ela, aumentar, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante é em relação a gente, às vezes pensa assim, eu tô cansada, não vou fazer atividade física, mas a atividade física também é uma geradora de energia, né? E às vezes a gente olha e fala, nossa, não tenho tempo, mas ela vai te dar mais energia ainda para conseguir Muitas pessoas continuar. não conseguem fazer atividade física pela manhã, por exemplo. Então, se agora reservar, nem que for, gente, né? Eu sei que em casa é um pouco mais complicado, às vezes, de fazer, dependendo do espaço que você tem em casa. Mas assim, ó, 15 minutinhos, 20 minutinhos, pular corda, fazer polichinelo, né? Fazer alguma coisa que vai colocar você no movimento, assim, Movimento. ó, né? Quando você terminar, você vai ver o quanto que isso deu gás para você continuar o dia, né? É. E e aqui nós Meu, temos dois grupos de pessoas, né? Nós temos aquelas pessoas que já eram assíduas, né, na atividade física antes disso tudo acontecer, e nós temos aquele grupo de pessoas que nunca fizeram atividade física, que sabiam que precisavam fazer e que agora com essa quarentena, ou seja, nada para fazer, muito tranquilo, estão tendo coragem, né, para ir fazer. Só que aí tem aquela desculpa, vamos ser claras, né? Que a academia está fechada e por isso que não faz. Então, é, gente, tem, assim, como eu falei, uma infinidade de conteúdo hoje na internet, uma infinidade de lives gratuitas, né, desses profissionais da saúde, ensinando atividade física, falando, dando dicas de como fazer atividade física em casa também. Então, é só fazer, né? E se você quiser, depois você vai ver o quanto que isso fez diferença na sua energia. Depois vai lá no meu Instagram e me conta, quero saber. bacana. Falando do seu Instagram, né, Ana? Fala o seu Instagram pra gente, é Ana. Sim, no Instagram é ana.nazato. Nazato com Z e com dois T's de tatu. A Ana posta dicas ali diárias, né, de hábitos saudáveis. Como eu falei, antes era quase diárias, né? Agora eu estou retomando ali por conta de toda essa situação, né? Mas vou De voltar todo lá, esse gente. planejamento. Sim. Mas já tem muita coisa lá nos seus destaques, muita coisa legal que dá pra. E tem grupos também que eu mantenho fora dali, né? Então eu estava dando também nessa visibilidade para eles, né, do que para gerar o conteúdo ali nas redes. Mas vou voltar ativa. Lá tem bastante conteúdo já, dicas de várias coisas para você, né? Dicas de emagrecimento, dicas de bem-estar integral, dicas algumas que servem para produtividade também, também sobre energia, já tem alguns posts lá. Então só dá uma espiadinha Alimentação. lá, alimentação, só dar uma espiadinha lá e me chamar no direct, porque eu também respondo com agilidade. Bacana. Ana, mais uma vez obrigada, né? E Eu que agradeço pelo você, convite, tá? Fiquei muito feliz pelo convite, muito honrada de poder fazer essa live contigo. Sabe que tu é uma pessoa que eu admiro bastante, né? Adoro o teu trabalho, indico para as pessoas também. E gratidão. gratidão, Ana, por você estar aqui conosco. Também admiro muito seu trabalho. Falei, gente, vou convidar a Ana para falar um pouquinho comigo sobre energia para as pessoas que me seguem, né? Para as pessoas que te seguem também. E eu quero agradecer que você fez aí todo essa explanação pra gente, muita coisa que você pôde contribuir aí. E é isso, estamos juntos. O que você precisar também, estou à disposição. Sim, pessoal, vai ficar gravada a live, né, Camila? Vai, eu vou encerrar aqui agora para poder ficar gravado. Então tá, porque daí Depois a gente também vou compartilha. chamar os meus seguidores lá, que eles também vão ter sua live gravada. Certinho, Ana? Gratidão mais uma vez. Abraço para você e um beijo para todo mundo que nos acompanhou aqui. Até a próxima Beijo. live. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.